Professor exemplar obriga garota pobre a resolver um problema sem saber que ela é um gênio. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Nas ruas de paralelepípedos frias e molhadas, Maria Garcia se encolhia em seu casaco desbotado, segurando com força a mãozinha de seu irmão mais novo, André. A respiração dos dois se misturava ao ar, formando finas nuvens brancas. Maninha, e tá muito frio, e André tremia, as bochechas vermelhas por causa do vento gelado. Vai passar, meu amor. Maria se abaixou e sorriu para encorajá-lo. Só mais um pouquinho. Já estamos quase lá. Diante deles, erguia-se o Instituto São Marcos, a escola mais prestigiada de São Paulo, onde apenas os filhos da elite tinham a chance de estudar. O portão de ferro preto, imponente e artisticamente entalhado, destacava-se como um símbolo intransponível. Carros de luxo alinhavam-se dos dois lados da rua. Jovens bem vestidos, sorrindo e brincando, atravessavam os portões com os pais elegantes ao lado. Maria e André destoavam completamente da multidão, os dois intrusos em um mundo ao qual não pertenciam. Eles passaram pelo portão imponente. Atrás da recepção, uma mulher de meia idade, com um taier impecavelmente alinhado, os observava. A plaquinha em seu peito dizia, Isabel Tavares, assistente administrativa. Ela ergueu os olhos, lançando um olhar frio às roupas humildes de Maria e André. Olá, disse Maria, com a voz ligeiramente trêmula. Sou Maria Garcia. Enviei um pedido de bolsa de estudos para o meu irmão, André Garcia. Viemos hoje conforme agendado, para apresentar nosso caso ao conselho. Isabel Tavares arqueou os lábios num meio sorriso de desprezo. Ela folheou uma pilha de documentos, o dedo deslizando com agilidade. Garcia. Garcia, e murmurou. Ah, aqui está. Um caso, e especial. A última palavra foi prolongada, enfatizando a diferença deles em relação aos outros alunos. Maria apertou mais forte a mão de André, tentando manter a calma. Ela inclinou a cabeça respeitosamente. Sim, gostaríamos muito de falar com o conselho. Isabel desviou os olhos dos documentos, encarou Maria de cima a baixo, e suspirou com desgosto. Apertou um botão no painel de chamadas internas. Uma menina pobre, vestida como um trapo, trazendo um moleque desgrenhado. Vieram pedir bolsa de estudos, murmurou em voz alta o suficiente para Maria ouvir. O sangue subiu ao rosto de Maria, mas ela mordeu os lábios e não respondeu. André se encolheu ainda mais, confuso e assustado. Instantes depois, um homem de terno escuro se aproximou. Os cabelos grisalhos bem penteados e os óculos com armação dourada brilhante davam um ar severo. Era o professor Luiz Ferreira, lendário mestre de matemática conhecido por sua rigidez. Acompanhavam-no dois outros docentes, e a professora Helena Rodrigues, de literatura, e o professor Gabriel Almeida, de ciências naturais. São eles? Ferreira perguntou a Isabel, com desconfiança no olhar. Sim. Dossiê Garcia, respondeu Isabel, seca. Ferreira aproximou-se e colocou as mãos na cintura. Você é Maria Garcia? Perguntou ele, com voz monótona, mas carregada de julgamento. Sim, senhor. Maria respondeu com um leve aceno de cabeça. E este é seu irmão? Ferreira lançou um olhar rápido a André, depois olhou para os colegas e esboçou um sorriso irônico. Sabe, continuou ele, com um tom de sarcasmo, pedir uma bolsa no Instituto São Marcos não se baseia em piedade. Não estamos pedindo piedade, respondeu Maria, a voz trêmula mais firme. Acreditamos na capacidade do André. Um riso abafado veio de Isabel. Ferreira balançou a cabeça e fez sinal para que Maria o seguisse. Tudo bem. Entrem. O conselho os aguarda. Eles atravessaram um longo corredor, iluminado por lâmpadas de neon que lançavam sombras gélidas dos dois irmãos sobre o chão de azulejos brancos. A grande porta no final se abriu, revelando uma ampla sala, onde 8 professores estavam sentados atrás de uma longa mesa, com documentos e laptops à frente. O ambiente era pesado. Quando Maria e André entraram, todos os olhares se voltaram para eles, indiferentes, julgadores, alguns abertamente desprezíveis.
Ferreira parou à cabeceira da mesa. Apresento-lhes Maria Garcia e seu irmão, André Garcia. Ele enfatizou cada palavra, como que destacando a diferença. O diretor, Sr. Fernando Rocha, acenou com a cabeça, sem emoção. O que a senhorita deseja apresentar? Maria engoliu em seco e respirou fundo. Senhores professores, começou ela, venho solicitar uma bolsa integral para meu irmão, André Garcia. Ele ama matemática e teve desempenho acadêmico excelente na escola anterior. Nossa família não tem recursos, mas acredito que, em um bom ambiente, ele poderá desenvolver todo o seu potencial. Um breve silêncio. Então, do fundo da mesa, uma risada abafada soou, era o professor Sérgio Martins, de Educação Física. Potencial, zombou ele. De um garoto que nem tem casaco para o frio? Alguns outros riram também. Maria cerrou os punhos, sentindo o sangue ferver. Ferreira cruzou os braços. Senhorita Garcia, disse ele, aqui avaliamos mérito, não boas intenções. Se seu irmão tem mesmo talento, que o prove. Ele fez sinal a uma assistente, uma jovem chamada Ana Lopes, para trazer uma folha e um giz. Vou lhe dar uma oportunidade, Ferreira declarou, com voz gélida. Resolva este problema. Se tiver sucesso, o conselho poderá reconsiderar. Ana colocou a folha no quadro. Era um problema de combinatória extremamente complexo, repleto de símbolos, desigualdades, integrais. Maria ficou paralisada. Era um nível olímpico, do mais alto grau, algo que ela havia visto em seus tempos áureos de estudante. Maninha, e sussurrou André, olhos arregalados, preocupado. Maria apertou a mão dele, respirou fundo. Avançou até o quadro, pegou o giz. A sala mergulhou em silêncio. Todos a observavam com olhos críticos. Lembro que, disse Ferreira, se fracassar, o pedido de seu irmão será imediatamente rejeitado. O silêncio era pesado. Maria tocou o giz no quadro. Sua mente girava. As memórias dolorosas voltavam no dia em que perdeu os pais num acidente, o momento em que teve que abandonar os estudos para sustentar o irmão, os sonhos desfeitos com o passar dos anos. No canto da sala, o professor Sérgio Martins cochichou para a professora Helena Rodrigues. Vamos ver o que a vendedora de bolos vai escrever. Helena cobriu a boca e riu baixinho. André apertava o casaco da irmã, os olhos cheios de medo. Maria escreveu a primeira linha, cerrada. Murmúrios surgiram. A segunda linha, também errada. As risadas aumentaram, mais fortes, mais cruéis. Ana Lopes, a jovem assistente, discretamente sacou o celular e começou a gravar. Vai virar meme, murmurou ela, divertida. Maria sentiu cada riso como punhaladas em sua dignidade. Olhou para o irmão, Sandré tentava conter as lágrimas. Maninha, e soluçou ele. Não desiste. Maria ergueu a cabeça. Apertou o giz com força. A dor em seu peito despertava algo adormecido, o orgulho. Ela respirou fundo. O giz gelado parecia congelar seus dedos finos. O suor escorria da testa, molhando as têmporas. O ar na sala parecia denso, e cada olhar, cada risinho, doía como agulha. Estou aguardando, senhorita Garcia, disse Ferreira, frio como aço. Prove seu valor ou saia em silêncio. No fundo da sala, Isabel Tavares cochichou para Ana Lopes, rindo. Aposto que vai desenhar um gatinho no quadro. Ana riu, cobrindo a boca, e continuou gravando. Maria escreveu outra transformação. Sua mão tremia. A mente nublada, como se todo o conhecimento que um dia possuíra tivesse se esvaído. Ela ouviu outro professor, Pedro Soares, de História, comentar. Nem em 10 anos ela resolve isso. Essas palavras doíam fundo. Maria lançou um olhar para André. Pequeno, frágil, segurava firme sua mão, os olhos marejados. Não desiste, maninha, e sussurrou ele. Uma centelha tímida se acendeu em Maria. Mas Ferreira logo lançou um balde de água fria. Sabia, Garcia? Esta escola não é lugar para sonhadores.
Está desperdiçando nosso tempo. A sala riu em coro. Maria mordeu os lábios, segurando o choro. O giz em sua mão quase se partia de tanta pressão. Talvez devêssemos oferecer um cargo mais apropriado a ela, ironizou Sérgio Martins. Como limpadora de quadro. Mais gargalhadas. Isabel Tavares assentiu, sarcástica. Pelo menos seria menos humilhante que isso. Maria escreveu mais uma linha errada. André soluçou, incapaz de ver a irmã sendo humilhada. Ele puxou a manga do casaco de Maria. Não deixa eles te pisarem. Você disse que, e nunca devemos desistir. O olhar de Maria vacilou. Em um instante, memórias antigas retornaram como uma enxurrada, das noites frias à luz de uma velha lamparina, resolvendo exercícios, os cadernos cheios de símbolos, os pequenos troféus que seus pais limpavam com carinho e exibiam com orgulho. Um leve pigarro ecoou. A professora Helena Rodrigues, que antes ria, agora parecia um pouco constrangida. Ela se virou para Ferreira. Talvez, e devêssemos dar mais tempo a ela? Ferreira ergueu as sobrancelhas, impassível. Professora Helena, isto não é uma casa de caridade. Estamos selecionando para o Instituto São Marcos. Tempo é ouro. Maria ouviu cada palavra como um aperto no coração. Ana Lopes sussurrou novamente. Continua filmando, Isabel. Ela vai começar a chorar. Maria fechou os olhos. Ela sabia que estava perdida. Não por ser burra. Não por ter esquecido matemática. Mas porque estava lutando em um campo hostil, onde cada erro era amplificado como uma piada. Mais uma vez, ela olhou para André. O menino assentiu com a cabeça, encorajando-a, embora seus lábios tremessem de frio e medo. Maria abriu os olhos. Decidiu que, mesmo falhando, não sairia dali humilhada. Com todas as forças restantes, começou a analisar o problema. Suponhamos, e que a combinação C-SK-N se aplique aqui, e murmurou, enquanto sua mente lentamente voltava a funcionar. Ferreira riu e interrompeu. Ah, ainda lembra o conceito de combinação? Achei que só lembrasse da tabuada. Mais risadas. André fechou o punho, o rosto vermelho de raiva. Gritou. Parem de rir da minha irmã. Ela é muito inteligente. A sala silenciou por um segundo. Ferreira virou-se e sorriu com escárnio. Comovente. Mas infelizmente, garoto, o mundo real não funciona com palavras de incentivo. Maria colocou a mão no ombro do irmão, suavemente. Fica quietinho, André. Deixa a mana tentar. André assentiu com a cabeça, mordeu os lábios, os olhos cheios d'água. Um professor jovem, o professor Diego Muniz, balançou a cabeça, demonstrando tédio. No fim das contas, só está perdendo tempo. Ela deveria sentir vergonha. Maria ouviu tudo. Cada palavra era como um golpe direto em seu orgulho já dilacerado. Mas em vez de desabar, ela sentiu uma energia estranha crescendo dentro de si. Sua mão de repente se firmou. Ela começou a escrever as suposições iniciais do problema, devagar, passo a passo. Reconstruiu a estrutura da combinação, recordando-se da desigualdade de Minkowski que aprenderá anos atrás. Ferreira franziu a testa ao notar que a caligrafia no quadro já não era mais desorganizada. Mas ele logo interrompeu. Ei, Garcia! Você sabe mesmo o que está fazendo ou está apenas rabiscando? Maria não respondeu. Estava concentrada nos cálculos, o suor escorrendo pelas têmporas. Isabel Tavares se virou para Ana Lopes com um tom de escárnio. Ela deve achar que é a reencarnação de Newton. Ana riu baixinho, continuando a gravar o vídeo. No canto da sala, a professora Helena Rodrigues cochichou para o professor Gabriel Almeida. Parece que, e ela começou a seguir o caminho certo? Gabriel semicerrava os olhos, observando o quadro atentamente. Um leve sinal de surpresa cruzou seu rosto. Ferreira bateu levemente na mesa, cortando a tensão. Faltam 5 minutos, Garcia. Eu não tenho o dia todo para perder.
Maria apertou o giz com mais força e assentiu. Dentro dela, o medo dava lugar a uma concentração absoluta. André sussurrou. Força, mana, e só mais um pouco. Uma onda de energia percorreu o corpo de Maria. Ela acelerou o ritmo, as transformações matemáticas tornavam-se cada vez mais precisas, e sinais lógicos começavam a surgir. Mas então, uma voz fria irrompeu no ar. Se você errar mais uma vez, Ferreira enfatizou cada palavra, seu irmão nunca mais terá uma chance. Maria parou de súbito, quase deixando o giz cair. Um segundo de pânico tomou conta dela. André começou a chorar, soluçando alto. Maninha, e não me deixa, e não desiste. Maria fechou os olhos com força. Todo seu corpo tremia. Mas naquele momento escuro, imagens de seus pais surgiram, seu pai, sempre ao lado da mesa, ensinando matemática à pequena Maria, ou sua mãe, costurando sob a luz amarela, sempre acreditando que a filha alcançaria algo grandioso. Maria abriu os olhos. Nada poderia derrubá-la. Nem desprezo, nem zombarias, e certamente não ameaças. Ela apertou o giz mais uma vez e voltou a escrever, o olhar iluminado por uma determinação inabalável. Um silêncio estranho tomou conta da sala quando Maria começou a mover o giz com mais firmeza. Ela passou a raciocinar passo a passo, com uma letra firme e limpa. Cada símbolo, cada transformação, tinha uma razão clara. Mas Ferreira, sem se conformar, resmungou. Devagar, Garcia. Não se apresse para errar de novo. Maria não respondeu, nem virou o rosto. Estava completamente focada no problema, como se todas as vozes ao redor fossem apenas vento. Nos fundos da sala, Isabel Tavares sussurrou ao ouvido de Ana Lopes. Deixe ela escrever umas linhas certas, e vai ser mais humilhante quando cair. Ana riu, ainda com o celular apontado para Maria, gravando. André continuava ao lado da irmã, agarrado à barra de sua blusa. Seus olhos grandes brilhavam com esperança. Mana, e ele sussurrou. Eu acredito em você. O olhar de Maria brilhou com uma faísca de firmeza. Ela pensou, e ninguém tem o direito de roubar os sonhos de André. De repente, o professor Sérgio Martins comentou em voz alta, com desprezo. Ou será que ela está copiando uma solução escondida? A professora Helena Rodrigues franziu o senho. Sérgio, chega. Sérgio deu de ombros e riu com desdém. O professor Gabriel Almeida assentiu, ainda olhando para o quadro, e comentou com Helena. Tem algo, e muito metódico no que ela está fazendo. Ferreira ouviu e seu semblante escureceu. Ele bateu na mesa. Se é tão boa, termine logo. Faltam 3 minutos. Maria ouviu, mas recusou-se a cair na provocação. Cada traço de giz no quadro era firme, e um diagrama de transformações lógicas começava a tomar forma. André quase prendia a respiração. Lá atrás, Ana Lopes parou de gravar. Seus olhos estavam fixos no quadro. Até mesmo Isabel Tavares começava a franzir o senho. A professora Helena sussurrou. É sério, e ela está muito perto. Outra professora, Laura Menezes, jovem e da área de química, murmurou. Inacreditável, e os passos estão certos. Ferreira apertou os lábios. Repito, se ela errar, não será só ridículo, será cruel com o irmão. Maria apertou o giz e escreveu a última etapa da simplificação, os olhos brilhando intensamente. Mas, de repente, Ferreira se levantou e caminhou até o quadro, apontando para uma linha recém-escrita. Aqui. Aqui está o erro. Errado desde o início. Ele declarou alto, como se tivesse vencido. A sala se agitou. Isabel Tavares sorriu, triunfante. Ana Lopes levantou o celular mais alto, animada. Maria ficou paralisada. Olhou para onde Ferreira apontava. Um frio tomou conta de seu corpo. Será que ela realmente havia errado? Ferreira se virou para o conselho. Proponho encerrar aqui. Foi claramente uma perda de tempo. Alguns professores, como Sérgio Martins e Pedro Soares, assentiram.
Mas Gabriel Almeida franziu o senho. Espere. Deixe-me ver. Ele se aproximou e analisou a linha que Maria escreveu. Helena Rodrigues também saiu de seu lugar e se juntou a ele. O momento era sufocante. Gabriel murmurou. Não está errado. Toda a sala ficou em silêncio. Ferreira se virou abruptamente, o rosto ruborizado. O que disse? Gabriel respondeu, tranquilo. Ela não errou. Ferreira, você se confundiu. Maria ergueu a cabeça rapidamente. Uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. André exclamou, radiante. Eu sabia que você estava certa. Helena assentiu. É verdade. Os passos são lógicos. Não há erro. O ambiente ficou tenso. Ferreira cerrava os dentes. Ainda assim, e mesmo um pequeno deslize revela falta de comprometimento. Pedro Soares interveio. Exatamente. Nossa escola não é caridade. Maria mordeu os lábios, furiosa. Tantas mentiras, tanta hipocrisia. André apertou a mão da irmã. Não deixa eles pisarem em você. Maria se virou para o conselho e, pela primeira vez, falou alto, com firmeza. Senhores, eu fiz o meu melhor. Se recusarem meu irmão por preconceito, digam claramente. O salão caiu em absoluto silêncio. Ferreira gaguejou. Ninguém tem preconceito. Estamos apenas seguindo o processo. Isabel Tavares resmungou em voz baixa. O processo, para os pobres, é ficar do lado de fora. Ana Lopes tentou conter o riso e continuou gravando. Helena Rodrigues ergueu os olhos para o diretor Fernando Rocha. Devemos ser justos. Fernando hesitou, então olhou para Ferreira. Temos que respeitar as regras. A senhorita Garcia não terminou a prova dentro do tempo. Foi como um soco no orgulho de Maria. Ela ficou parada, o coração em pedaços. Todo esforço, toda resiliência, todos os sonhos, e destruídos porque eles não suportavam ver uma garota pobre vencer. André segurou a mão da irmã, chorando. Não desiste, mana, e por favor, não desiste. Maria se ajoelhou, abraçando o irmão com força. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Um leve brilho de dúvida apareceu nos olhos de Helena. Mas Ferreira já havia feito um gesto com a mão. O tempo acabou. Por favor, senhorita Garcia, retire-se. Sérgio Martins comentou com desprezo. Boa sorte vendendo bilhetes de loteria, Garcia. Uma gargalhada geral ecoou atrás deles. Maria se levantou, os punhos cerrados. Encarou o conselho com firmeza e levou André para fora. No corredor gelado, os passos dos dois eram pesados. Mas Maria apertava a mão do irmão com força, cada passo uma recusa a ser derrubada pela vida. Atrás deles, as risadas continuavam a ecoar. O vento do inverno assobiava pelo corredor longo. Maria e André saíram da sala de reuniões em silêncio, como duas sombras. Cada passo pesava como toneladas de desesperança sobre os ombros frágeis da jovem. Lá atrás, a voz zombeteira do professor Sérgio Martins ainda ressoava. O melhor espetáculo da manhã. Nunca vi alguém tão cara de pau. Isabel Tavares murmurou, audível o suficiente para que Maria ouvisse. Existem lugares onde eles nunca pertencerão. Este é um deles. Maria apertou ainda mais a mão de André. Não olhou para trás. Ela sabia que, se o fizesse, se respondesse, desmoronaria. André soluçou. Maninha, e não chora. Maria se abaixou e abraçou o irmão com força. Eu não estou chorando, meu amor. Só estou com frio. Eles pararam no corredor externo, onde o vento cortante batia direto no rosto. O céu de São Paulo naquele dia estava cinza como cinzas. De repente, uma voz soou atrás deles. Espere. Maria se virou. Era a professora Helena Rodrigues. Ela vinha às pressas, o rosto tenso.
Espere, Garcia. Maria ficou parada. Uma centelha de esperança surgiu em seu peito. Helena estava ofegante, olhou para Maria, depois para André. E ela hesitou. Não concordo com a forma como te trataram. Você tem talento. Eu vi isso. Maria mordeu os lábios. Não sabia se devia se alegrar ou se entristecer com aquela empatia tardia. Mas, Helena baixou os olhos. E não posso mudar a decisão do conselho. Cada palavra era como uma facada no coração de Maria. Me desculpe, Helena sussurrou, virando-se rapidamente, como se temesse mudar de ideia se ficasse por mais tempo. Maria e André ficaram ali, solitários no frio cortante. Pouco depois, Ana Lopes passou, com o celular na mão. Ela lançou um olhar para Maria e sorriu de lado. Não se preocupe, Garcia. Pelo menos vai ficar famosa na internet. O vídeo já tá quase no ar. Ana riu e se afastou, deixando Maria em choque. Mana, e o que vão fazer com você? André perguntou, assustado. Maria abraçou o irmão com força, os olhos marejados. Nada, meu amor. A gente vai ficar bem. Mas dentro dela, o medo, a humilhação e a dor subiam como uma enchente. O sino da escola tocou, marcando o recreio. Centenas de alunos invadiram o pátio, gargalhadas enchendo o ar. Alguns notaram Maria e André, cochichando e apontando. Olha lá, a pobrezinha. Dizem que tentou conseguir bolsa chorando. Foi desmascarada na frente de todo mundo pelo professor Ferreira. As risadas maldosas se espalharam. André apertou a mão da irmã, encostando o rosto nela. Eu não gosto daqui, mana. Vamos embora. Maria assentiu, os olhos marejados. Segurou a mão do irmão e atravessou o pátio. De repente, uma bola bateu forte em Maria. Ops, desculpa. Um garoto loiro, filho de uma família rica, zombou. Pensei que fosse um mastro de bandeira. Os amigos dele explodiram em gargalhadas. Maria não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e apressou o passo com André. Passaram por olhares julgadores, cochichos cruéis. Perto do portão, quase esbarraram em um homem de meia-idade, vestido com um terno marrom escuro, expressão severa. Era o Sr. Rafael Oliveira, gerente de infraestrutura da escola. Para onde apressa, senhorita Garcia? E ele arqueou a sobrancelha, com tom sarcástico. Maria baixou a cabeça. Desculpe, senhor. Estamos indo embora. Oliveira sorriu com desprezo. Claro. Por que ficar, se o sonho ridículo já foi destruído? Maria apertou os lábios, sem responder. Passou por ele puxando André em direção ao portão. Não se esqueça de não voltar mais. Oliveira gritou. O portão de ferro se abriu lentamente. Lá fora, o mundo era tão frio e cruel quanto aquele que deixavam para trás. Maria e André saíram da escola como dois rejeitados pelo mundo. O vento do inverno uivava. Toda a cidade parecia ter virado as costas para eles. Maria caiu de joelhos, abraçando André com força. Ela começou a chorar compulsivamente, pela primeira vez desde a morte dos pais. Me desculpa, e me desculpa. André também chorava, com o rosto enterrado no ombro da irmã. Eu não preciso de bolsa nenhuma, soluçou ele. Só preciso de você. Maria o apertou ainda mais. Dentro dela, a dor se transformava em algo mais profundo, uma promessa silenciosa, e aconteça o que acontecer, ela jamais deixaria o mundo esmagar seu irmão. Eles ficaram ali por muito tempo, no meio do frio cortante, como dois grãos de poeira perdidos em um mundo cruel. Depois de um tempo, Maria se forçou a levantar. Enxugou as lágrimas, apertou a mão de André. Vamos, meu amor. Ainda temos muito o que fazer. André assentiu, os olhos vermelhos. Eles se afastaram do Instituto São Marcos, lugar que antes abrigava tantas esperanças, e caminharam em direção à névoa fria. Dentro de Maria, uma chama de determinação queimava, ainda que baixa.
Ela sabia que aquela luta estava longe de acabar. Ela apenas começava. Maria e André caminhavam pelas calçadas molhadas. Seus sapatos velhos e rasgados deixavam passar o frio da água. Cada passo era como um golpe de gelo no coração da jovem, não apenas por causa do dezembro gelado de São Paulo, mas pela humilhação que acabará de enfrentar. Mana, e murmurou André. Você tá brava comigo? Maria se virou surpresa, agachando-se para encarar o irmão. Brava com você? Sua voz saiu embargada. Nunca, André. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho. André apertou os lábios, as lágrimas rolando pelas bochechas. Eu prometi que não ia deixar você triste. Maria o apertou contra o peito, o coração pesado. Não foi sua culpa, ela sussurrou. Nunca foi. O vento assobiava pelos becos estreitos. Os dois entraram em uma cafeteria de esquina para se abrigar. O local estava vazio, exceto por um senhor idoso, o senhor Manuel Alves, que limpava as mesas. Ao ver os dois encharcados, ele franziu a testa. O que aconteceu? Por que estão vestidos assim nesse frio? Maria baixou a cabeça. Só precisamos sentar um pouco, senhor. Eu pago pelas bebidas. Manuel suspirou, depois assentiu. Sente-se. Em São Paulo, a humanidade vale mais que ouro. Ele trouxe 2 xícaras de cacau quente, de graça. André segurou a dele com as 2 mãos trêmulas. Obrigado, e murmurou o menino. Maria olhou para o senhor Manuel e assentiu, emocionada. Depois de algum tempo, quando as mãos já estavam menos dormentes, André olhou para cima e perguntou. Mana, e agora, o que a gente vai fazer? Maria ficou pensativa, entrelaçando os dedos. Vou encontrar outra saída. Eu não vou deixar você parar de estudar. André assentiu, os olhos brilhando com uma esperança frágil. Do lado de fora da vidraça, um grupo de alunos uniformizados do Instituto São Marcos passava, rindo alto. Uma menina loira apontou para Maria e André, sussurrando algo aos colegas. Todos começaram a rir. Maria virou o rosto, o coração apertado. André apertou a mão da irmã, tremendo. O senhor Manuel notou aquele olhar e se aproximou, colocando a mão no ombro de Maria. Não deixe essas crianças te derrubarem, disse ele. Você parece mais forte que muito adulto que já conheci. Maria tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Eu só queria dar um futuro melhor pro meu irmão. Manuel assentiu, o olhar pensativo. Eu entendo. Mas o mundo nem sempre é justo. Você precisa lutar pelo que acredita, mesmo que todos estejam contra você. As palavras dele eram como uma pequena chama que aquecia o coração gelado de Maria. Ela pagou pelas bebidas e saiu com André, voltando a caminhar pelas ruas cinzentas da cidade. Naquela tarde, Maria foi direto a um centro de reforço escolar barato, onde ouvirá dizer que ofereciam aulas gratuitas para crianças pobres. O centro ficava num bairro antigo, com paredes manchadas de mofo. Ela entrou e se deparou com uma senhora baixa e gordinha, usando um casaco velho, a senhora Carmen Moreira, coordenadora do centro. Boa tarde, começou Maria, educadamente. Sou Maria Garcia. Gostaria de solicitar uma vaga gratuita para meu irmão, André. Carmen ergueu as sobrancelhas e olhou de cima a baixo para as roupas desbotadas dos dois. Temos uma lista de espera enorme, disse ela, num tom indiferente. Só aceitamos alguns casos por ano. Maria engoliu seco. Por favor, meu irmão é muito dedicado. Ele pode ter ótimo desempenho, só precisa de uma chance. Carmen cruzou os braços. A família tem comprovante de baixa renda? Maria hesitou. Tinha feito de tudo para sustentar o irmão, mas nunca solicitar auxílio formal. Não temos, confessou, corando. Carmen suspirou. Sem documento, sem ficha, sem avaliação. Regras são regras. Maria apertou a mão de André, a voz embargada. Por favor, pelo menos deixe meu irmão fazer uma prova. Carmen lançou outro olhar aos dois, depois falou com frieza.
No sábado teremos um exame extra. Se seu irmão for bom o bastante, ele entra. Caso contrário, não volte. Maria baixou a cabeça, contendo as lágrimas. Obrigada, senhora. Naquela noite, o quartinho onde viviam estava gelado. A janela deixava entrar vento, e as cobertas eram finas. Maria espalhou folhas amassadas sobre a mesa. Pegou um lápis velho e começou a ensinar André. Preste atenção, André. Este é o princípio básico das combinações. André piscava de cansaço, mas forçava os olhos a ficarem abertos. Precisamos estudar mais do que qualquer um, disse Maria, com voz firme e doce. André assentiu, com lágrimas nos olhos. Vou me esforçar, mana. Prometo. Maria sorriu com tristeza, acariciando os cabelos do irmão. Durante toda a noite, a lamparina de querosene permaneceu acesa. Os dois estudavam juntos, ombro a ombro, entre páginas velhas e sonhos ainda vivos. Do lado de fora, São Paulo continuava fria e indiferente. Mas naquele cômodo pequeno, dois corações pequenos ainda ardiam com esperança. Na manhã seguinte, Maria levou André ao parque para fazer exercícios e mantê-lo desperto antes da prova. O frio ainda era intenso, e a neblina, espessa. No parque, um senhor com jaqueta esportiva passeava com um cachorro, era o senhor Estevão Gomes, um professor aposentado. Ele notou Maria explicando matemática a André num pequeno quadro portátil. Curioso, aproximou-se. Moça, está ensinando o seu irmão? Maria assentiu, educadamente. Sim, senhor. Ele vai fazer prova para entrar num centro de reforço gratuito. Gomes olhou para André, depois para os números no quadro. Murmurou. Nada mal. Maria ficou surpresa. O senhor entende de matemática? Gomes riu. Dei aula de matemática no Instituto Cervantes. Me aposentei, mas o sangue de professor nunca desaparece. Ele olhou para Maria com ternura. Se quiser, posso ajudar. Maria engasgou de emoção. Sério, senhor Gomes? Ele assentiu. Contanto que vocês dois se esforcem. André vibrou. Prometo. Maria riu, pela primeira vez em muitos dias sombrios. Eles começaram uma pequena aula ali mesmo, sob a neblina fria. Estevão Gomes explicava com paciência, e André prestava atenção com dedicação. Maria observava ao lado, os olhos cheios de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém lhe estendia a mão no meio da escuridão. Mas ela também sabia que o caminho à frente seria árduo e que o mundo lá fora nunca deixava de ser cruel. Nas manhãs seguintes, mesmo com o frio cortante, Maria continuava levando André ao parque. O senhor Estevão Gomes estava sempre pontual, trazendo uma sacola com papéis, lápis velhos e um livro grosso de matemática, já com a lombada desgastada. Não existe milagre, ele dizia. Apenas esforço e fé. André, embora exausto, dava tudo de si. Cada erro era seguido de um lábio mordido e um lápis apertado entre os dedos. Não se culpe, dizia Maria, tocando seu ombro. Errar é aprender. Não tenha medo. Gomes se agachava diante de André, sério. O caminho é duro, André. Mas se você o trilhar, terá algo que muitos outros só conhecem porque herdaram, sem saber o valor. O menino olhava para ele com olhos marejados e assentia. À noite, Maria e André estudavam à luz fraca da lamparina. Folhas com cálculos se espalhavam por todo o cômodo. Certa vez, André adormeceu sobre os livros. Maria o cobriu com uma toalha fina e continuou copiando exercícios para ele revisar na manhã seguinte. Lá fora, os primeiros flocos de neve do ano caíam, gelando até os ossos. Chegou o sábado, o dia da prova. O centro de reforço estava lotado de alunos e pais. Eles se agrupavam com casacos grossos e cachecóis de marca. Maria e André destoavam, com suas roupas velhas e sapatos rasgados. André apertava a mão da irmã, tremendo de frio e nervosismo. Mana, e ele sussurrou. Tô com medo. Maria se ajoelhou e o abraçou.
Não tenha medo, André. Você se esforçou mais do que qualquer um. Só precisa acreditar em si mesmo. O menino mordeu os lábios e assentiu. Uma mulher loira, de cabelo ondulado, aproximou-se. Era Vitória Dias, mãe de um dos principais candidatos. Ela lançou um olhar de cima a baixo para Maria, com desprezo nos olhos. Crianças como essas também vão tentar a sorte, murmurou, alto o bastante para Maria ouvir. Ao lado dela, seu filho Eduardo Dias, um menino rechonchudo, riu. Olha a roupa deles, mãe. Parecem mendigos. Maria apertou os punhos, mas não respondeu. Apenas se abaixou e disse a André. Nós vamos responder com ações. Levou o irmão para a sala de prova. A sala estava gelada. Em cada mesa, um envelope de prova lacrado. O aplicador, professor Ricardo Pereira Magro, semblante cansado, distribuiu as provas. Sem uso de material, alertou. Sem cola. Qualquer infração será eliminada. André respirou fundo e pegou o lápis que Maria apontara cuidadosamente na noite anterior. O sinal foi dado. André começou a resolver. Fórmulas de combinações, probabilidades e desigualdades surgiam em sua mente, gravadas por Maria e o Sr. Gomes em noites de esforço. Lá fora, a neve caía espessa. O tempo passava em uma tensão quase insuportável. Na metade da prova, André travou. Uma questão desconhecida apareceu. O suor surgiu em sua testa. Não entre em pânico, ele pensou. Maria me ensinou isso. Respirou fundo e começou a reanalisar os dados, devagar, passo a passo. Do lado de fora, Maria se encolhia em um banco do corredor, as mãos congeladas. Ao lado, Vitória Dias e outros pais conversavam animadamente. Meu filho vai passar com certeza, vangloriava-se Vitória. Ele estuda em escola internacional, com professor particular a semana toda. Um outro pai, Sr. Paulo Esteves, assentia. Sem investimento não há sucesso. Eles olhavam para Maria com pena e desdém. Nem todos têm condição de investir, alfinetou Vitória, com um olhar carregado de insinuação. Maria apertou com força a barra do casaco. Sentia como se milhares de agulhas atravessassem sua pele. Mas não disse nada. Sabia que qualquer reação só serviria para satisfazê-los ainda mais. 2 horas depois, o sinal indicando o fim da prova ecoou. Os candidatos saíam da sala, com expressões esgotadas e desanimadas. André correu até Maria, suando, o rosto pálido. Mana, e eu fiz o meu melhor. Maria se ajoelhou e o abraçou apertado. Isso é o suficiente, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo. Mais adiante, Vitória Dias segurava a mão de Eduardo, com um sorriso radiante. Você foi ótimo. Tenho certeza de que ficou em primeiro lugar. Eduardo olhou de lado para André e sorriu com desprezo. Desde que eu não fique atrás daquele garoto esfarrapado, tá ótimo. André abaixou a cabeça. Maria se levantou e apertou a mão do irmão. Vamos, André. Não precisamos provar nada para ninguém. 3 dias depois, o centro de reforço afixou a lista de aprovados no mural. Maria e André se espremiam entre a multidão para ver o resultado. Vitória Dias mantinha a cabeça erguida, a mão firme segurando uma bolsa de couro de grife. Deem licença, ela gritou. Pessoas importantes precisam ver primeiro. Maria, em silêncio, puxou André para o lado. Murmúrios se espalhavam. O filho da Vitória com certeza passou. Claro. Ele estuda em escola internacional. Maria não dizia nada. Apenas segurava a mão do irmão, o coração tremendo de ansiedade. O mural estava diante deles. Em letras grandes. Lista de aprovados, de prova suplementar. Maria varreu os nomes com os olhos, e linha por linha. Eduardo Dias, e não estava. André Garcia, e também não. O coração de Maria se apertou. Ela leu novamente. 1 vez. 2. 3. Mas o nome do irmão não aparecia.
André puxou a manga do casaco dela, os olhos vermelhos. Mana, e meu nome não tá aí. Maria o abraçou forte, as lágrimas escorrendo. Do outro lado, Vitória Dias também estava indignada. Como assim Eduardo não está na lista? Deve haver algum engano. Ela marchou até Carmen Moreira, a coordenadora do centro. O que está acontecendo? Meu filho estuda em escola internacional, é o melhor da classe. Como pode ter sido reprovado? Carmen franziu a testa. Selecionamos com base na prova, senhora. Não consideramos mensalidades pagas antecipadamente nem roupas bonitas. Vitória ficou vermelha, furiosa, mas não pôde fazer nada. Enquanto isso, Maria silenciosamente puxou André para longe da multidão. Cada passo era como pisar sobre os estilhaços de um sonho quebrado. Mana, e André soluçou. Desculpa, e eu me esforcei tanto. Maria o abraçou com força, como se temesse que ele desaparecesse. Está tudo bem, meu amor, ela sussurrou. Você foi maravilhoso. Vamos encontrar outro caminho. Mas, no fundo do peito, Maria sabia que mais uma porta se fechará diante deles. E o mundo lá fora continuava frio, como a neve que cobria São Paulo. Naquela tarde, o céu de São Paulo estava coberto por um cinza sombrio. Nuvens pesadas pareciam cair sobre a cidade, ameaçando chuva gelada. Maria e André caminhavam pelas calçadas, misturados à pressa indiferente da multidão. Ninguém se importava com os dois irmãos pequenos e abatidos. A mão de Maria segurava a de André, fria como pedra. Dentro dela, um desânimo se espalhava como mancha de óleo. Mana, e disse André, a voz rouca de cansaço e tanto choro. E se a gente desistisse? Maria parou. Ajoelhou-se diante dele, ergueu seu rosto miúdo e olhou diretamente nos olhos vermelhos. Não, disse ela, com voz baixa mais firme. Desistir é a única coisa que não podemos fazer, André. André mordeu os lábios, os olhos marejados. Assentiu, mesmo sentindo o desespero tomar conta. Maria se levantou e apertou a pequena mão em sua. Vou encontrar outro jeito, ela sussurrou. Eu prometo. No dia seguinte, Maria levantou-se ainda antes do amanhecer. Foi de centro em centro de reforço escolar particular, batendo em cada porta com a esperança de conseguir uma vaga com mensalidade reduzida para André. No Centro Academia Machado de Assis, uma recepcionista de cabelo castanho claro, Lúcia Viana, olhou para Maria por trás de seus óculos de armação vermelha. Não oferecemos bolsas, disse ela, seca. Priorizamos alunos com bom histórico e condição financeira estável. Maria insistiu. Meu irmão é muito esforçado. Eu posso trabalhar aqui no centro, limpar, fazer o que for. Só para ele estudar. Lúcia deu de ombros, o olhar frio. Desculpe. Não contratamos faxineiras. Maria mordeu os lábios, sentindo a humilhação queimando por dentro. Curvou-se em sinal de respeito e levou André embora. No segundo centro, Instituto Luz do Saber, um homem de meia idade, gordo e de ar debochado, Sr. Antônio Marques recostava-se numa cadeira de couro e riu ao ouvi-la. Educação de qualidade não é de graça, senhorita Garcia. Ele olhou para Maria como se ela tivesse dito a maior bobagem. Então, e meu irmão pode pelo menos tentar fazer uma prova? Ela perguntou, esforçando-se. Marques soltou uma gargalhada. Até para fazer a prova cobramos taxa. Maria tirou algumas moedas do bolso do casaco puído, estendeu com as mãos trêmulas. É tudo o que eu tenho. Marques fez um gesto de desprezo. Guarde para o seu jantar. A secretária ao lado soltou uma risada sarcástica. Maria abaixou a cabeça e puxou André correndo para fora. Lá fora, a neve começava a cair. André segurou a mão da irmã e sussurrou. Mana, e não se culpe. A gente tentou. Maria assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Nos dias seguintes, Maria foi ao mercado, implorando por um trabalho extra no armazém da senhora Rosa Martins, uma viúva mal-humorada, mas que às vezes mostrava certa bondade. Se trabalhar direito,
Pago na hora, disse Rosa, ríspida. Se não, rua. Maria curvou-se. Vou dar o meu melhor, Dona Rosa. Nos dias gelados, Maria carregava caixas pesadas, as mãos sangrando com rachaduras causadas pelo frio. Mas ela não reclamava. Precisava de cada centavo pelo futuro do irmão. Um dia, ao carregar mercadorias, um jovem ciclista a atropelou. Maria caiu no chão e a caixa se quebrou, espalhando os produtos. Dona Rosa apareceu, gritando. Desastrada. Vai pagar por tudo isso. Maria, apavorada, pedia desculpas e recolhia cada item quebrado. André, que a acompanhava, também se ajoelhou para ajudar. Mana, e desculpa por você passar por isso por minha causa, e murmurou ele. Maria o abraçou forte, com a voz embargada. Não, André. Faço isso porque te amo. E nunca me arrependi. Certa noite, ao sair do turno, Maria e André caminhavam por um parque velho. Os postes lançavam luz amarelada sobre poças sujas. À distância, viram o Sr. Estevão Gomes sentado num banco, ao lado de seu velho cachorro Max. Ele acenou. Maria. André. Os irmãos correram até ele. Fiquei sabendo, disse ele, com pesar, sobre o resultado da prova. Maria sorriu de forma forçada. Nós estamos bem. Obrigada por tudo. Gomes os observou com tristeza no olhar. A vida é injusta, suspirou. Mas vocês plantaram boas sementes. Um dia, elas florescerão. Maria ficou em silêncio. André piscou. Mas quando, seu Gomes? Quando essas sementes vão brotar? O velho acariciou Max e respondeu, pensativo. Ninguém sabe. Às vezes demora um inverno inteiro. Às vezes, a vida inteira. Mas o importante é continuar acreditando. Maria apertou a mão do irmão, o coração apertado. Sabia que Gomes estava certo. Mas naquele momento, sob o frio da noite e a indiferença da cidade, acreditar parecia um luxo inalcançável. Ao chegar no quartinho onde moravam, Maria acendeu o velho fogareiro. A chama era fraca, quase se apagando. André, enrolado em um cobertor, olhava para ela. Mana, ele sussurrou. Amanhã a gente estuda mais, né? Maria se virou e sorriu entre lágrimas. Sim, amanhã a gente estuda. André assentiu, os olhos cheios de inocência e esperança. Maria, quando o irmão adormeceu, ficou sentada sozinha na janela, observando a neve cair. Ela sabia que o dia seguinte seria outra batalha. Uma batalha sem plateia, sem prêmios, sem aplausos. Mas também sabia que, se desistisse, André perderia sua última chance. E ela não permitiria isso. Mesmo que o mundo todo virasse as costas, Maria Garcia continuaria lutando. Pelo irmão. Pelo último resquício de orgulho que ainda restava nela. No frio cortante de São Paulo em dezembro, Maria Garcia seguia firme, dia após dia, apesar de cada porta que se fechava em sua cara. Mas ela não sabia que a reviravolta do destino estava mais próxima do que jamais imaginou. Numa tarde, enquanto Maria ajudava no armazém de Dona Rosa, o telefone fixo tocou. Dona Rosa! Maria gritou. Está tocando o telefone. Rosa, ocupada conferindo o estoque, berrou. Atende você. Maria correu e pegou o telefone. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina grave e rouca soou. Olá, eu sou Fernando Rocha, diretor do Instituto São Marcos. Maria ficou paralisada. Seu coração batia descompassado. Sim, e estou ouvindo. Ela gaguejou. O Sr. Rocha pigarreou. Precisamos que você volte à escola com urgência. É algo relacionado à prova simulada recente. Maria apertou com força o telefone. Mas, e o pedido de bolsa já foi recusado. Não se trata disso, disse o Sr. Rocha. É um problema sério envolvendo o professor Luiz Ferreira.
Ao ouvir aquele nome, uma onda de humilhação invadiu Maria como uma tempestade. Mas ela cerrou os dentes. Eu irei. Dona Rosa, que ouvia a conversa de longe, perguntou alto. O que aconteceu? Maria balançou a cabeça. Eu preciso ir, me desculpe, senhora. Dona Rosa franziu a testa, mas então fez um gesto com a mão. Vá. Espero que seja uma boa notícia. Quando Maria levou André de volta ao Instituto São Marcos, o mesmo lugar onde havia sofrido tanta humilhação, os dois entraram pelos portões com passos pesados. Hoje, o portão da escola estava mais caótico que o normal. Um grupo de alunos se aglomerava, cochichando entre si. Ouvi dizer que o professor Ferreira está envolvido num escândalo. Está rolando uma reunião de emergência. Maria franziu o senho e apressou o passo com André. No gabinete do diretor, Maria reencontrou o Sr. Fernando Rocha, junto com alguns professores, Helena Rodrigues, Gabriel Almeida e Luiz Ferreira. Ferreira estava encostado num canto, o rosto pálido, os olhos inquietos. O Sr. Rocha fez um gesto para que Maria se sentasse. Pedimos desculpas por convocá-la com tanta urgência, começou ele, com voz formal. Mas isso está diretamente relacionado aos direitos seus e do seu irmão. Maria apertou as mãos uma na outra, em silêncio. Gabriel Almeida aproximou-se e colocou um grosso maço de documentos sobre a mesa. Revisamos as filmagens da prova simulada, disse ele. Um vídeo gravado secretamente pela assistente Ana Lopes. Maria se sobressaltou. Aquele vídeo, e ela sabia que mostrava apenas sua insegurança e seu fracasso diante do quadro. Mas Gabriel continuou. A questão é que, ao analisarmos com atenção, percebemos que seus procedimentos estavam absolutamente corretos. Ferreira interrompeu deliberadamente, criou distrações e exerceu pressão psicológica, o que levou você a cometer pequenos erros. A sala mergulhou num silêncio pesado. Ferreira empalideceu ainda mais, o suor escorrendo por seu rosto. O Sr. Rocha falou com firmeza. Ferreira não apenas violou os princípios pedagógicos, como também desrespeitou a dignidade de uma candidata. Maria ficou atônita. André apertou forte a mão da irmã, tremendo. Então, e você não errou? Maria assentiu, emocionada. Helena Rodrigues interveio. Queremos pedir sinceras desculpas, Sra. Garcia. O conselho cometeu um erro grave. Maria cerrou os lábios, tentando conter as lágrimas. O Sr. Rocha continuou. Decidimos anular todos os resultados daquela prova simulada. Além disso, a escola concederá uma bolsa de estudos integral ao seu irmão, André Garcia. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. André ficou boquiaberto. Mana. Maria virou-se para ele, com lágrimas escorrendo, incapaz de contê-las. Mas não parou por aí, o Sr. Rocha prosseguiu com voz solene. Também reconhecemos que Maria Garcia possui um talento excepcional para a matemática. Por isso, a escola custeará integralmente seus estudos universitários. O mundo pareceu girar ao redor de Maria. Ela caiu de joelhos, chorando convulsivamente, abraçada a André. Conseguimos, André. Soluçou. Nós conseguimos. Gabriel Almeida se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Maria. Não agradeça a nós. Agradeça a sua própria perseverança. No canto da sala, Ferreira gritou de repente. Não. Não pode ser. Uma pobretona como essa e ela não merece. O Sr. Rocha virou-se friamente. Senhor Ferreira, a partir deste momento, o senhor está oficialmente suspenso. O Conselho Disciplinar avaliará sua demissão. O rosto de Ferreira ficou rubro, depois lívido. Cambaleante, recuou, murmurando insultos. Isabel Tavares, Ana Lopes e Sérgio Martins, os que haviam zombado de Maria, foram chamados à sala. Eles entraram cabisbaixos, sem coragem de encará-la. Nós, e pedimos desculpas, murmurou Ana. Isabel apenas cerrava os lábios, com os olhos cheios de rancor. Maria levantou-se,
limpou as lágrimas e ergueu o queixo. Não preciso de pedidos de desculpa. Só preciso de justiça. Sua voz ecoou forte e clara, como um sino na névoa de São Paulo. Naquela tarde, no pátio do Instituto São Marcos, uma pequena cerimônia foi organizada para anunciar as bolsas de estudo. Professores, pais e alunos estavam reunidos. O Sr. Rocha subiu ao palco e começou o discurso. Hoje, homenageamos duas pessoas muito especiais, Maria Garcia e seu irmão, André Garcia. Sussurros atravessaram o pátio. O Sr. Rocha continuou. Maria, apesar das adversidades, provou seu talento e caráter extraordinários. Ela receberá uma bolsa de honra completa para a universidade. Seu irmão, André Garcia, também receberá uma bolsa integral para o ensino médio. Aplausos começaram tímidos, depois se tornaram ensurdecedores. Maria, vestida com simplicidade, subiu ao palco de mãos dadas com André. Ela ergueu o rosto diante da multidão, aqueles mesmos que a haviam ridicularizado agora aplaudiam com admiração. Naquele instante, Maria compreendeu, todas as noites sem dormir, todas as lágrimas de humilhação, todas as feridas invisíveis e, enfim, tinham valido a pena. E na multidão, Ferreira deixava a escola cabisbaixo, com a maleta pesada nas mãos, como se carregasse toda a vergonha de sua vida. Após a cerimônia, Maria e André saíram do pátio. Flocos de neve suaves como flores brancas caíam e cobriam levemente o chão frio. Mas, dessa vez, seus passos estavam leves, como se a dor de todos aqueles dias tivesse sido lavada. Mana, disse André, olhando para ela com olhos brilhantes. A gente conseguiu mesmo? Maria se abaixou, acariciando sua cabeça. Sim. Nós conseguimos, André. Ninguém pode tirar isso da gente. Entre as pessoas que o cercavam com cumprimentos, ela viu rostos familiares, e a professora Helena Rodrigues sorria sinceramente, o professor Gabriel Almeida acenava com aprovação. Até alguns alunos que antes zombavam agora os olhavam com respeito. Porém, no canto mais afastado do pátio, Ana Lopes, Isabel Tavares e Sérgio Martins, os que antes se deliciavam com sua vergonha mantinham a cabeça baixa, incapazes de encará-la. André murmurou. Eles, e vão ser punidos, mana? Maria apertou a mão dele. Não precisamos de vingança. Só precisamos seguir em frente. Mas ela sabia, o destino não perdoaria facilmente aqueles que espalharam amargura. No dia seguinte, os jornais locais estavam repletos de notícias sobre o escândalo no Instituto São Marcos. Manchetes impactantes estampavam as capas. Escândalo de discriminação em escola de elite, aluna brilhante foi sabotada. Luiz Ferreira, o símbolo do fracasso ético na educação. Uma série de reportagens investigativas expôs todos os detalhes do ocorrido. O vídeo gravado secretamente por Ana Lopes, que deveria ridicularizar Maria, tornou-se a prova mais contundente contra o corpo docente parcial. Ferreira foi demitido imediatamente, com proibição de lecionar em qualquer instituição educacional no país. Sérgio Martins e Isabel Tavares foram suspensos por 3 meses, enquanto se apuravam os insultos dirigidos a alunos. Ana Lopes foi obrigada a pedir desculpas públicas a Maria diante de toda a escola e, em seguida, teve seu contrato rescindido. No dia do anúncio disciplinar, o pátio da escola estava lotado. Maria e André também estavam lá, observando à distância. Ferreira, com o rosto acinzentado, subiu ao palco. O Sr. Rocha leu a decisão disciplinar diante de centenas de olhares atentos. Quando Ferreira abaixou a cabeça e desceu em silêncio, um burburinho de desprezo percorreu o pátio. Um aluno próximo a Maria sussurrou. Bem feito para ele. Quem humilha os outros tem que pagar o preço. Maria apertou a mão de André. Ela não sorriu, não comemorou. Apenas sentiu um alívio profundo no coração, a justiça, enfim, havia vencido. Alguns dias depois, Maria recebeu um envelope com um convite da Universidade de São Paulo, uma das universidades mais renomadas do Brasil. A carta dizia claramente: temos o prazer de convidar a senhora Maria Garcia para participar do programa de formação para gênios da matemática. Todas as mensalidades e despesas de manutenção serão totalmente custeadas por uma bolsa de honra.
Maria segurava a carta com as mãos trêmulas. Mana, e André arregalou os olhos. É a faculdade mesmo, mana. Maria assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim. O sonho que eu achava que estava morto e agora renasceu. Os dois irmãos se abraçaram no pequeno quarto alugado. Do lado de fora da janela, a neve começava a cair novamente, mas desta vez, ela não era fria, era bela como as primeiras flores da primavera. No dia da matrícula, Maria vestiu o vestido mais simples que tinha. Em suas mãos, carregava uma mochila antiga, desbotada pelo tempo. André caminhava alegremente ao seu lado, carregando uma maleta pequena para ajudá-la. Quando entraram no campus universitário, uma brisa suave passou, trazendo consigo o perfume delicado das flores de inverno. Maria ergueu os olhos para o imponente prédio da universidade à sua frente, com o coração transbordando de emoção. Você vai estudar aqui, mana? Perguntou André, com os olhos brilhando. Sim, Maria sorriu. E você vai estudar no São Marcos. Os dois apertaram as mãos um do outro, como quem promete nunca soltar. Nas primeiras aulas, Maria enfrentou muitas dificuldades. A maioria de seus colegas vinha de famílias abastadas e havia recebido educação de qualidade desde cedo. Ela se sentia deslocada, sozinha entre aulas complexas e olhares julgadores. Mas Maria não se deixou abater. Ninguém nasce melhor do que ninguém, ela dizia a si mesma. As oportunidades é que são diferentes. Ela mergulhou nos estudos, dia e noite, decifrando cada fórmula, resolvendo cada equação difícil até altas horas da madrugada. Na escola São Marcos, André também se dedicava intensamente. Sempre se lembrava das palavras da irmã: temos que ser 2 vezes melhores para sermos tratados com justiça. 1 ano se passou. Maria terminou o curso como a melhor da turma e recebeu um grande prêmio por sua pesquisa em matemática. André, por sua vez, alcançou excelentes resultados, sendo reconhecido como aluno exemplar em todas as disciplinas. No dia da premiação, Maria subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Os professores que antes duvidavam dela agora se levantavam, inclinando-se respeitosamente. A professora Helena Rodrigues também estava presente naquele dia, e não conseguiu conter as lágrimas. Ela conseguiu, e sussurrou emocionada. De um canto distante do auditório, o Sr. Estevão Gomes, o primeiro professor que ensinou André os números naquele parque gelado, observava em silêncio os dois irmãos, os olhos brilhando de um orgulho imenso. Maria segurava o diploma de honra nas mãos, com a cabeça erguida. Ninguém, nenhuma força, poderia negar seu verdadeiro valor. Ao final da cerimônia, Maria levou André para passear pelo campus da universidade. A brisa da primavera acariciava as árvores jovens. Mana, disse André, olhando para ela com um sorriso radiante. Você é a minha heroína. Maria riu e afagou a cabeça do irmão. Não, André. O verdadeiro herói, e é você. Lado a lado, os dois caminharam por aquela estrada banhada de sol. A estrada dos sonhos renascidos. A estrada da fé que nunca se apaga. Maria olhou para trás, como se dissesse adeus ao passado doloroso. Então, apertou firmemente a mão do irmão e seguiu em frente, em direção aos horizontes brilhantes que os aguardavam. A história de Maria Garcia nos ensina que as circunstâncias não determinam o valor de uma pessoa. Mesmo sendo ofendida, menosprezada e impedida por preconceitos sociais, Maria persistiu com dignidade e amor pelo irmão. Ela provou que o verdadeiro talento sempre brilha, apesar das injustiças momentâneas. O sucesso não vem de favoritismos ou sorte, mas da força de vontade inabalável e da fé em si mesma. A justiça pode tardar, mas certamente chegará para aqueles que são dignos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.